Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de análise de sistemas elétricos de potência 1. Nós temos falado aí sobre análise de curto-circuito, né? Hoje em específico vamos falar sobre solução de curto-circuito trifásico e o principal na aula de hoje nós vamos explorar a simulação aqui, né, de sistemas usando aqui o software OpenDSS. Eu andei disponibilizando para vocês o material, né, e vamos dar continuidade nessa análise, né. Então, para iniciar aqui, eu vou definir um sistema, tá certo? E é um sistema aqui com 4 barras, né, e um circuito aqui equivalente, que seria a fonte, né? Então, essa fonte aqui, na verdade, é um sistema equivalente, um circuito equivalente, né? Vou deixar aqui descrito um sistema equivalente, onde esse sistema equivalente ele está representando toda uma porção de um sistema que está ali para trás. Então é um Thevenin equivalente ali, tá? Uma fonte atrás de uma impedância. Então tem aqui um transformador, vai ser um transformador abaixador, então essa primeira barra é uma barra de alta tensão, eu estou chamando de AT, e a segunda barra é uma barra 10. Aí eu vou ter um trecho de linha aqui, que estou chamando a barra aqui de barra 20, né? Entre 10 e 20 que eu tenho uma linha, entre 20 e 30 uma outra linha, uma outra aqui embaixo entre 20 e 40, deixa eu corrigir isso aqui, peraí, entre 20 e 40, e eu vou fechar uma malha aqui entre a barra 30 e a barra 40, tá certo? Então eu tenho um sisteminha aqui com 4 barras, mais uma barra de alta tensão, né? 5 barras ao todo, e eu vou fazer uma análise desse sistema. Então eu vou usar como dados para esse sistema aqui. No meu sistema equivalente, aqui no equivalente, eu vou adotar os seguintes valores. Vamos adotar aqui a tensão de 138 kV, aqui na alta tensão, tá certo? Essa barra AT seria a tensão nominal, tá bom? O X1 dessa barra de 6,6 ohms, e o X0 de 5,7 ohms, tá certo? Bem, esses são os dados de componente sequência positiva e zero, né, que vai nos permitir aí a análise de outros curtos-circuitos para frente. Vou colocar aqui o ângulo da tensão de 138 como a referência, fase zero. O transformador, esse trafo aqui que eu estou chamando de T1, eu vou definir os seguintes valores nominais para ele, tá certo? Ele vai ser um transformador com conexão delta Y aterrado, um transformador que possui a potência nominal ali, a potência do transformador igual a 10 MVA, a relação de tensões ali, né, de 138 para 13,8 kV, então 138 no primário, 13,8 secundário, né, e a impedância de curto-circuito ali de 5%, tá certo? As linhas, né, eu vou usar a mesma estrutura para essas linhas ali, tá? 10, 20, 20, 30, 30, 40 e 20, 40. Elas vão possuir ali a reatância de sequência positiva igual a 0,4588, ou desculpa, 4388. O X0 aqui de 0,6053, isso em ohms por quilômetro. Aí cada linha tem a sua quilometragem ali, tá certo? E eu vou definir essa quilometragem aqui no trecho de linha, ó. Então essa linha 10, 28 quilômetros. A linha 2030 aqui, ela vai ser de 8 km também. A linha 2040, essa aqui embaixo, vai ser de 5 km. E esse trecho aqui, 3040, de 6 km. Perfeito? Então eu tenho essa quilometragem das linhas e tenho as impedâncias aqui, as reatâncias no caso, né? Sequência positiva e zero em ohms por quilômetro. E eu vou considerar um curto-circuito aqui, ó, na barra 40. Então, um curto trifásico na barra 40. Tá certo? Usando a ideia do que a gente viu até então no curso, né? Como seria o processo de solução
desse circuito? Eu deveria desenhar primeiramente o esquemático em sequência positiva, né? O equivalente desse circuito ali para a sequência positiva, uma vez que o curto trifásico ele envolve apenas a sequência positiva. Calcular o TVNAN equivalente visto a partir da barra 4, tá certo? Então, eu teria aqui o sistema equivalente, basicamente vai ser exatamente igual ali, né? Mas, por exemplo, eu troco o transformador aqui por uma reatância apenas. A linha, considero as reatâncias de cada uma das linhas, né? Então, da 2030, 2040, 3040, considero todas as reatâncias aqui, e o curto lá na barra 40. Então, AT 10, 20, 30 e barra 40 aqui embaixo. Então, para resolver esse problema, eu vou vir aqui para o MATLAB, né? E aqui eu vou desenvolver um algoritmo para resolver aquele circuito. Então, tem alguns comandos iniciais aqui de limpeza de tela, limpeza de memória, né? E definição do formato que será impresso os valores, né? O resultado. E inicio aqui com os dados de entrada do problema. Primeiro vou escolher valor de potência de base aqui de 100 MVA. A tensão base lá no primário do transformador de 138 kV, né, 138.000 volts. A tensão de base no secundário de 13,8 kV ou 13.800 volts. Para o sistema equivalente, uma reatância de sequência positiva, né, esse 1 aqui de sequência positiva de 6,6 J6,6, né, o 6,6i aqui no MATLAB. Essa é a reatância do sistema equivalente de sequência positiva, né? A de sequência zero de 5,7i. A tensão de operação do sistema, a nominal é 138 kV, mas eu vou considerar que o sistema está operando com uma tensão de 1,02 PU. Então isso aqui é uma tensão de operação, tá certo? Então essa tensão de operação 1,02 PU lá na entrada na barra de alta tensão. Muito bem. O transformador 1 ali, né? Ele possui a tensão nominal no primário de 138 kV, a tensão nominal no secundário de 3,8 kV. A tensão de entrada lá no primário do transformador é o VAT, que é a barra de alta tensão. Olha lá, o VAT é o que eu defini ali em cima, 1,02 PU. Então eu tenho essa tensão VAT aplicada no primário, consequentemente no secundário eu vou ter lá a tensão VAT vezes a relação de transformação, tensão nominal no secundário dividido pela tensão nominal no primário. Aqui eu já estou colocando aqui uma defasagem de menos 30 graus. Por quê? Porque a conexão do meu transformador é no primário delta e no secundário y. Esse y aqui é y aterrado, tá? Aterrado. Tá certo? Reatância de curto-circuito do transformador, 5%, então J 0,05 ou 0,05i. E a potência nominal desse transformador, 10 MVA. Então, em relação aqui às linhas, eu vou considerar os valores lá definidos na formulação do problema, né? Então, para cada linha ali eu tenho uma distância, uma quilometragem, né? E a reatância associada. Como a gente definiu aqui, ó, reatância, sequência positiva e zero, e as quilometragens aqui em cima, tá certo? Então, vocês viram ali no desenho a quilometragem de cada uma das linhas, né? Então, o trecho 10-20 ali 8 km, o 20-30 8 km, o 20-40 5 km e o 30-40 6 km. Com as reatâncias que a gente apresentou ali também. Então, vocês viram ali, reatância 10-20, na verdade de todas as linhas, né? A de sequência positiva é 0,4388, de sequência zero é de 0,6053 J, né? Só a parte imaginária, estou desconsiderando as perdas aqui em todo o circuito.
E aí eu considero para todos os trechos de linha, né, com as suas quilometragens, aquela impedância. Tá certo? Percebam aqui, eu uso letra maiúscula para as impedâncias em ohms. E agora, quando eu vou calcular os valores em PU, eu vou considerar os valores com letra minúscula, tá certo? PU, letra minúscula. Então, as bases lá no primário, Z base lá no primário vai ser o V base do primário ao quadrado dividido pelo S base. O I base, tanto faz eu calcular com os valores em valores de linha, né, ou trifásicos ou valores monofásicos, né? Aqui eu fiz uma conversão, então como se fosse monofásico, então S base dividido por 3 e o V base dividido por raiz de 3, faço a divisão, obtenho a corrente base. No secundário, aí eu considero os valores do secundário, né? Tensão no secundário do tráfego dividido pela S base e a corrente lá, o S base dividido pelo V base no secundário dividido por raiz de 3, tá certo? E aí eu calculo então agora os valores em PU. Para as linhas lá, ó, valores em minúsculo aqui, eu pego os valores em maiúsculo, multiplico pela quilometragem da linha, né, o comprimento da linha, e divido pela impedância base. No caso aqui lá no secundário, ó, eu vou dividir pelo Z base do secundário. Uma vez que está no secundário transformador, a tensão lá é tensão de 3,8 kV, né? E faço isso para todas as linhas. Ó, o valor em minúsculo é o valor em maiúsculo vezes o comprimento da linha dividido pelo Z base. Isso tanto para a sequência positiva quanto para a sequência zero. Nós vamos utilizar nesse exercício aqui somente sequência positiva, porque estamos fazendo uma análise do curto trifásico, né? Porém, eu já deixo aqui pronto para a gente fazer as contas, né, e calcular aqui outros tipos de curto-circuito, monofásico, dupla fase terra, tá certo? Bem, analisando agora a reatância do transformador, nós temos que a reatância do transformador foi dada em PU nas bases do equipamento. Nós vamos agora efetuar uma mudança de base, né? Eu tenho a base do sistema e a base nominal do transformador, e basicamente o que tem de alteração é a base de potência, né? Então eu vou pegar a reatância em PU do transformador vezes a potência base adotada para o sistema dividido pela potência nominal do transformador, tá certo? Então eu vou obter aqui agora, né, com essa manipulação, a reatância do transformador em PU nas bases do sistema. Agora, para o sistema equivalente, eu faço algo parecido. A reatância foi dada aqui em ohms, né, tanto de sequência positiva quanto de sequência zero. Eu vou basicamente dividir pela impedância base. A impedância base, uma vez que o sistema equivalente está no primário do transformador, eu vou dividir aqui pelo ZB1, tá certo? Esse ZB1 aqui. E vou fazer isso tanto para reatância de sequência positiva quanto para reatância de sequência zero, tá certo? Bem, vamos aqui agora analisar a condição de falta, né? E para o cálculo dessa corrente de curto-circuito, eu vou precisar calcular aqui os equivalentes de Thevenin. Então, voltando aqui para o meu circuito, ó, eu vou precisar calcular a tensão de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin eu vou considerar aqui, ó, como não tem carga declarada nesse sistema, meu sistema está em vazio, né? Então, para o meu sistema em vazio, a tensão vai ser a tensão da fonte lá, né? No caso, passando pelo transformador, mas em PU ela vai ser a mesma tensão igual a da fonte, né? Que é igual a 1,02 PU. Tá certo? É a tensão de operação do sistema. Para minha impedância equivalente de Thevenin, o que eu vou fazer? Eu preciso calcular a impedância vista a partir ali da barra 40, onde eu estou aplicando o curto, né? Então, basicamente, eu vou fazer a associação dos trechos 20/30 e 30/40 em paralelo com o trecho 20/40 ali em cima. Então, basicamente, vai ser aqui, ó, esse trecho 20/30 mais 30/40 em paralelo com o trecho 20/40. Isso aí agora eu vou somar a impedância do trecho 10/20 mais a impedância lá do transformador, né? A reatância do transformador ali, o T1, né? Deixa eu corrigir aqui, esse transformador T1. Então a impedância dele, mais a impedância lá do sistema equivalente. O SEC ali, sistema equivalente.
Então aqui no MATLAB, o que eu vou fazer? Eu estou usando esse artifício aqui. Primeiro eu calculo o paralelo daqueles trechos ali 20/30 e 30/40. Então é o produto pela soma ali, somo 20/30 com 30/40 em paralelo com o 20/40, né? Então o produto pela soma, obtenho aquele equivalente do paralelo. O ZTH, sequência positiva ali, vai ser aquele paralelo mais o trecho 10/20, mais a reatância do transformador, mais a reatância do sistema equivalente. Então o meu VTH vai ser simplesmente o V lá no secundário do transformador, né, dividido pelo V base. Então, só para a gente entender, né, eu estou pegando a tensão no secundário. Em PU vai ser a mesma coisa, mas eu estou deixando claro aqui que eu estou usando a tensão lá no secundário, tá certo? Então, se eu quiser apresentar o resultado aqui, né, dessa conta aqui do valor de tensão, basta eu tirar esse ponto e vírgula daqui. Vou vou deixar o ponto e vírgula aqui só para não apresentar os outros. E vou mandar rodar esse circuito, né? Venho aqui nos resultados aqui no MATLAB e apresento ali, ó, a minha tensão lá no secundário em PU, 1,02 com ângulo de -30. Que como a gente já tinha visto lá, ó, a conexão do transformador é ΔY aterrado, eu tenho lá uma defasagem no secundário de -30 graus. Tá certo? Muito bem. Agora, para calcular a corrente de falta trifásica vai ser o quê? O VTH, a tensão de Thevenin, dividido pela impedância de Thevenin vista lá da barra 40, tá certo? Então eu vou pegar ali a impedância vista da barra 40, né? A tensão dividido por ela vai me dar a corrente de curto trifásica. Para apresentar aqui para vocês, vou mostrar essa corrente então em PU e em amperes, né? Aqui eu vou tirar também esse ponto e vírgula aqui embaixo e vamos ver aqui o resultado. Então, em PU a gente tem ali 0,316, que é 316 com ângulo de -120, e em amperes aqui embaixo, aqui, ó, 1322 com ângulo de -120. Tá certo? Muito bem. Toda aquela conta que a gente fez ali foi um algoritmo que a gente criou no próprio MATLAB, né, para resolver o exercício. Agora eu vou usar o software aqui OpenDSS, né, desenvolver uma rotina dentro do software OpenDSS para resolver o mesmo problema. Então, resolvendo o mesmo problema, eu vou ter lá um sistema equivalente, que aqui no OpenDSS ele chama de circuit. Ele tem a base em kV de 138 kV, ele está operando lá em 1.02 PU, né? É um sistema trifásico. Essa barra 1 a gente está chamando de barra AT, né? O ângulo lá é o ângulo de referência, 0 graus, lá no sistema equivalente. E a impedância de sequência 0, a parte real, a gente está colocando um valor bem pequeno aqui para considerar igual a 0. A parte imaginária aqui de 5,7 para a impedância de sequência 0. Para a impedância de sequência positiva, parte real também praticamente 0. E a parte imaginária 6,6. Tá certo? O transformador é um transformador trifásico de 2 enrolamentos. Tem a reatância lá de curto-circuito de 0,05, né, os 5%. No enrolamento do primário, né, ele está conectado à barra AT, aquela barra lá de alta tensão. Ele está conectado em delta, possui a tensão de 138 kV e é um transformador de 10.000 kVA ou de 10 MVA. Tá certo? O secundário tem a mesma potência, a tensão agora é 13,8 e ele está conectado em estrela. Tá certo? E a barra de conexão lá do secundário é a barra que a gente chamou lá de barra 10. Tá certo? É o segundo enrolamento desse transformador. As linhas, olha só, aqui no OpenDSS eu crio o que a gente chama aqui de line code. Então eu dou um código para essas linhas aqui, onde elas todas vão ter a mesma reatância e mesma resistência, né, tanto para a sequência positiva quanto para a sequência 0. São linhas trifásicas, né, na frequência de 60 Hz. Beleza.
E aí, logo embaixo, eu vou definir cada trecho de linha. Então, o trecho 1020 é um trecho 1020 que ele é um trecho de linha trifásico, está conectado entre a barra 10 e a barra 20. Ele vai usar as reatâncias ali definidas no line code igual a 1, que é esse 1 aqui, o ponto 1 aqui, eu estou definindo o nome dele como sendo 1. Então eu chamo ele aqui. E a quilometragem desse trecho 1020 é de 8 km. A unidade aqui em quilômetros. Tá certo? Eu vou fazer isso para todas as linhas. Então o trecho 2030 chama o mesmo line code, tem 8 km. O 2040 tem 5 km. O 3040 possui aqui 6 km. Tá certo? Então, da barra 10 para a barra 20, 20 para 30, 20 para 40, 30 para 40. E agora, no OpenDSS, para eu executar aquele curto-circuito, basta eu chamar aqui, ó, criar um new fault, que eu estou chamando aqui de curto trifásico. Vai ser um curto aplicado nas 3 fases, e eu estou aplicando esse curto lá na barra 40. E é um curto franco, né? Então a resistência é 0. Então, aqui no OpenDSS, basta esse código aqui, relativamente simples, né? Entender a codificação, aí tem os vídeos que eu disponibilizei para vocês lá do canal do Paulo Haddad, onde vocês têm condição de realizar essa simulação. Aqui eu estou setando as tensões aqui de base de 138 e 13,8, tensões utilizadas lá, para ele calcular os valores em PU. Mando resolver esse circuito e apresentar aqui para mim as tensões nos nós e as correntes em cada um dos elementos. Então, para rodar, o que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, Ctrl A aqui e Ctrl D para ele simular. Calculou, simulou, apresentou aqui para mim os valores das tensões. Então, as tensões em todas as barras, lá o curto franco lá na barra 40, as tensões na barra 40 lá praticamente zero, né? Com os ângulos aqui de menos 120, 120 e 0 para as barras 1, 2 e 3, né? Ou fase A, fase B e fase C. Em PU aqui as tensões praticamente zero, né? 1,65 vezes 10 a menos 5, né? E como eu tenho uma reatância, um circuito equivalente lá, você vê que na barra T lá a tensão ficou abaixo de 1,02, né? Não é uma barra infinita lá, né? Tá certo? Bem, vamos ver agora as correntes, né? As correntes dos elementos. Então, eu tenho uma corrente saindo lá na barra de alta tensão de 132,25, né, em amperes aqui, com ângulo de 90. E a corrente lá no curto-circuito de 1322,5, né, com ângulo de menos 120. A corrente saindo lá da barra 40 para o curto-circuito. E foi o mesmo valor que a gente obteve lá no MATLAB, ó, 1322,5 com ângulo de menos 120 graus. Tá certo? Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para mostrar a codificação de um exercício igual esse que a gente fez aqui, né, no OpenDSS, para a gente ver que é relativamente simples, tá certo? Uma sugestão que eu dou para vocês é alterar aqui, por exemplo, new fault curto, uma fase. Coloca fases aqui igual a 1, bus 1, por exemplo, 40.1. Então, estou aplicando o curto na fase A, ou na fase C, ou na fase B, tá certo? Então, seguindo a ideia dos vídeos lá que eu disponibilizei, vocês podem tirar as dúvidas, né? E aplicar os diferentes tipos de curto-circuito aqui e calcular também os curtos-circuitos, né? Seja através de uma rotina MATLAB ou calcular mesmo com a calculadora aí e comparar os resultados, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.